O Corinthians goleou o Vasco 5-2 no Rio de Janeiro, é líder, pelo menos até amanhã, quando joga a Chapecoense. Vamos ver o que está falando o técnico Fábio Carille ao vivo em São Januário. Com 2 minutos e 10 a gente tomou 2 gols. Algumas improvisação, era normal que a gente ia sofrer um pouquinho em alguns setores, isso é normal. Mas acho que foi importante para o clube passar por uma situação dessa, jogando, uma equipe bastante qualificada, ter maturidade para suportar a pressão logo que tomou o segundo gol. O Vasco veio para cima da gente rodar a bola, encontrar os melhores momentos para fazer os outros gols no segundo tempo. Alto índice de aproveitamento nas finalizações. 10 finalizações, 5 gols, cara. Quando a gente voltou para o segundo tempo, a gente falamos muito a respeito do contra-ataque, né? O Vasco ia ter que vir para cima, jogando em casa, colocando o Nenê, e de repente o jogo mudou logo no início, né? Mas aqui teve maturidade, é o que eu venho trabalhando, precisão na finalização. No jogo contra o Santos a gente finalizou 18 vezes, acertamos só 5 no gol. Hoje de 10, 5, precisamos melhorar isso e está sendo a nossa busca. Fábio, hoje a equipe do Corinthians foi muito letal, né? 6 conclusões em gol, 5 bolas entraram. Queria que você comentasse esse ataque hoje da equipe do Corinthians, e a equipe acabou não sentindo tanto assim a falta do Rodriguinho, do Fagner, mesmo sem o Romero também, o time se comportou muito bem, né? A gente vem trabalhando igual com todos, né? Até o Cleison, que é o que está menos tempo com a gente, está dando uma resposta maravilhosa, já foi assim contra o Santos. Trabalhos todos iguais, porque eu sei que esses momentos vão acontecer durante a competição. E a resposta foi muito boa, até mesmo do Paulo, para um time que procura organizar. A pior posição que tem é a lateral, a questão de fechar, de cobrir, e foi muito bem. Os erros que aconteceram eram esperados. Pegando esse gancho aí da questão do elenco, Carille, há uma certa consagração na opinião pública de que Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, o próprio Grêmio estão cotados como os melhores elencos do país. O teu time é campeão paulista e aos poucos chegam jogadores, você não tem peças, é obrigado a mexer, e a estrutura tática, a formação do time, o jeito de jogar não muda. O Corinthians pode ser colocado no mesmo nível que esses outros clubes que você tem? Nós vamos lutar assim todo jogo. Aonde nós vamos chegar eu não sei, mas vai ser com organização, vai ser com entrega, vai ser assim até o fim. Tomara que nós seremos premiados com o título. Eles são 9 jogos já sem perder, somando todas as competições, 82 dias exatamente hoje, né? Não perde para o Vasco há 11 jogos, 11 confrontos. O que você atribui a essa boa fase? Enfim, até quando o Corinthians vai continuar mantendo esse bom ritmo que vem convencendo? Enfim, não são vitórias por sorte, mas são vitórias convincentes. Olha, eu já falei isso algumas vezes e vou repetir. Estou muito feliz pela oportunidade que eu ganhei e muito mais ainda com o elenco que eu tenho. Há uma linha de trabalho, todos compraram a ideia, com muita dedicação, repetição de trabalho o tempo todo, para o entendimento a cada vez. E nós estamos vendo a cada jogo que está tendo mais jogo, estamos chegando mais na área do adversário, estamos conseguindo rodar mais a bola, e isso me deixa muito feliz. Eu queria que você falasse sobre a importância de você ter passado um tempo como assistente técnico. Perfeito, foram 8 anos de aprendizado, onde eu procurei aproveitar a cada momento. Estou fazendo o curso da CBF também, termino agora a licença Pro, né, em dezembro. Busca de conhecimento o tempo todo, e 8 anos ali eu vi de tudo, né? Desclassificação para Tolima, ser campeão da Libertadores, ser campeão do mundo, desde janeiro de 2009, 9 títulos participei de alguns, contando com esse ano aqui, né, do Paulista. Então, consegui viver momentos bons e momentos ruins, isso me calejou para a profissão. Você está tendo muito sucesso agora no Corinthians. Você acha que se você não tivesse passado como assistente técnico, seria diferente? Você teria o mesmo sucesso? O que seu sentimento? Vou ser sincero, acho que não estaria mais aqui, né? Saber de ter uma linha de trabalho, se eu tivesse chegado em dezembro, Fábio é o técnico, um exemplo, talvez eu não estaria mais aqui. Mas saber como as coisas andam, saber como o clube funciona, acreditar em pessoas que estão sempre do meu lado, né? Alessandro, Flávio, presidente Roberto, isso fortalece ter uma ideia. Até que ponto, Fábio, essa paciência foi importante, não só no teu caso, mas também da comissão técnica inteira, a própria diretoria do Corinthians, em alguns momentos, de repente, em alguns resultados negativos, ter tido paciência para esse time se reestruturar? Graças a Deus, resultados negativos foram só 2, né? Que foi Santo André em casa e Ferroviária em Araraquara. Mas sempre do meu lado, cara, todo momento. A gente sabe o quanto que foi difícil, dia 22 de dezembro foi anunciado, quanto foi questionada a diretoria, eu também, mas com os pés no chão, trabalhando bastante, isso que me fortalece. O Corinthians joga muito bem fora de casa, né? Mais de 70% de aproveitamento como visitante. Qual que você acha que é o diferencial do Corinthians jogando fora? Ter paciência, saber marcar bem o adversário,
Melhoramos muito já dentro de casa, nos últimos jogos mostraram isso, e a nossa busca agora mesmo é propor mais jogo, entrar mais no campo do adversário, que nem nós fizemos contra o Santos, jogando em casa, melhorar nosso percentual. Você não tem um personagem principal ali na frente? Todo mundo faz gol nesse time, né, Carille? Hoje o Cleiton entrou no segundo tempo, foi decisivo, fez 2 gols importantes, os 2 primeiros gols dele no campeonato. Importante esse jogo aqui também pra gente, né? O Marquinhos foi muito questionado, já entrou bem lá contra o Vitória, participou do lance do gol do Jô, hoje fez um grande jogo, marcando o primeiro gol. Cleiton, que teve altos e baixos, é normal, o Corinthians é difícil para jogar, né? É normal passar por essa experiência, passar por um tempo de adaptação. Pedrinho entrando bem hoje também. Muito feliz com o elenco que eu tenho. No final ali do jogo a gente acabou abordando com o Jô também, assim, a possibilidade do Tite ter assistido a partida lá na Austrália, a gente está praticamente na hora do almoço, né? De repente até está cavando aí já com uma boa performance, uma vaga na seleção. Te preocupa de repente de essa performance do Corinthians? Muitos jogadores acabaram sendo convocados e você acaba perdendo alguns jogadores, como perdeu agora o Fagner também, o Rodriguinho. Dificilmente vocês vão ficar vendo eu lamentando as coisas, né? São desafios, a gente está aqui para trabalhar e tomar decisão. Se o Jô for, vou parabenizar, que nem parabenizei o Romero, o Rodriguinho, o Fagner, né? É importante para o atleta estar na seleção e estando bem, né, que vai e que nós aqui nos viramos com o que nós temos aqui para continuar o trabalho. É lógico que o campeonato está no início ainda, mas você que está no vestiário, isso mexe com os jogadores? Você sente que isso mexe o fato de começar um campeonato? Ó, tem Palmeiras, Flamengo, que muita gente falou e fala isso. Palmeiras, Flamengo, Atlético como os grandes favoritos. Isso mexe com os caras dentro do vestiário? Não. Em nenhum momento, desde o Campeonato Paulista, quando se falou muito da quarta força, criamos uma linha de trabalho, procuramos trabalhar em cima dela e os resultados vieram, né? Tem muitos jogadores jovens no meu grupo, estou procurando deixar todo mundo assim com os pés bem no chão e os jogadores mais velhos, Fábio Carille, técnico do Corinthians, depois da goleada. Que goleada do Corinthians, 5-2 no Rio de Janeiro, sobre o Vasco. O Timão fez 2-0 no primeiro tempo, levou o empate logo no começo do segundo e depois deslanchou, fez mais 3. Corinthians líder, pelo menos até a conclusão da rodada, quando joga Chapecoense nessa quinta-feira. E pode vencer, pode fazer saldo e ultrapassar o Timão. Vamos ver então os gols, como é que foi essa vitória hoje em São Januário. 3 do primeiro tempo, logo no comecinho, Marquinhos Gabriel, Cleison tocou para o Guilherme Arana, que cruzou, e o Marquinhos estava lá para abrir o placar. Logo no comecinho, desmontando logo o esquema do Vasco, né? 1-0 Timão. Veja aí novamente, bola cruzada, e o Marquinhos tocou com estilo, com efeito, com eficiência, 1-0 Corinthians. Terceiro gol dele no ano, Ilan. Agora o Jô recebe do Marquinhos Gabriel com muita velocidade, dribla o Martins Silva no finzinho do primeiro tempo e aumenta para o Timão. Corinthians foi cirúrgico, praticamente só com essas 2 finalizações no primeiro tempo, fez 2 gols e foi para o intervalo com 2-0 no placar. Veja aí novamente. 11 gols na temporada do Jô. 1 minuto no segundo tempo, Luiz Fabiano faz 2-1, Nenê cobrou a falta e o Fabuloso estava lá para conferir e descontar. Logo no comecinho do segundo tempo, dando muita esperança ao Vasco. Esperança que aumentou logo em seguida, 1 minuto depois, outra vez ele. Henrique cruzou da esquerda e o Fabuloso deixou tudo igual de cabeça, 2-2, botou fogo no caldeirão de São Januário. Parecia que uma possível virada do Vasco aconteceria. Mas que nada, o Corinthians retomou o controle da partida. Cleison tocou na medida para o Maicon fazer o terceiro do Timão, 3-2. Jogão no Rio de Janeiro. Aí o Corinthians resolveu a parada com esse gol aí, 38 minutos, o Jô cruzou e o Cleiton cabeceou, a bola desviou ainda no Pikachu e entrou. 4-2 Corinthians, praticamente fechando o caixão aí do Vasco nessa noite em São Januário. Veja aí novamente, cabeçada para o chão firme, o Martins Silva ainda tocou na bola com a perna, mas não conseguiu evitar o gol. Mas tinha mais, viu? O gol do Corinthians, ó, o Paulo Roberto cruzou e o Cleiton fez o segundo dele no jogo e o quinto do Corinthians, final, Timão 5-2 para cima do Vasco, que já levou, o Vasco já levou 14 gols no Campeonato Brasileiro.
5-2, placar final. Leo Bertozzi, vamos voltar para São Januário ao vivo, depois da goleada do Corinthians 5-2. Cleiton, que marcou duas vezes na partida, está falando agora. Essa sequência boa e vamos pontuando jogo a jogo, né? Não adianta falar que é favorito, está no começo do campeonato, mas nós começamos muito bem, esperamos dar sequência a essa continuidade. São 18 jogos de invencibilidade, né, Cleiton? Olha, 18 jogos de invencibilidade, acho que a equipe com o Carille está muito bem. O padrão que ele está dando ao time, acho que os jogadores também estão entendendo o papel tático e a equipe está saindo muito bem. Certo, tá. Então, o Cleiton, autor de 2 gols na vitória por 5-2 do Corinthians sobre o Vasco. Tá legal, o João Venturi tá lá acompanhando, a gente vai continuar acompanhando toda a saída dos jogadores do Corinthians ao vivo em São Januário. Cleiton falou, fez 2 gols nessa goleada do Corinthians, 5-2 hoje sobre o Vasco. A gente vai voltar para lá, para São Januário, ao vivo em instantes, né, Karine? Inclusive ele mesmo, que está há pouco mais de 2 meses só no Corinthians, estava esperando essa possibilidade, essa oportunidade, agora está recebendo e já marcou 2 agora no Campeonato Brasileiro. Vamos agora direto para São Januário. O Jô está falando, o artilheiro do Timão. Meio doido, né? Jogo bom. É claro que a gente não queria ter tomado aqueles 2 gols, uma falta de concentração, coisa que não é normal da nossa equipe, mas são situações novas, né? Pra gente crescer, pra gente ver onde foram os erros, mas a equipe teve maturidade, crescemos na partida, fomos muito eficientes, que eu acho que é o que a gente mais está tendo nesse campeonato, e a equipe está de parabéns pelos 3 pontos. Ô, Jô, o Carille falou na coletiva de imprensa que não se importaria de perder mais um jogador para a seleção brasileira. Você dá para voltar a sonhar? Você ainda sonha com isso? Eu sonho, cara, claro, todos os dias. A seleção brasileira é uma coroação de um bom trabalho, né? E se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz, ter que continuar fazendo o meu trabalho, continuar fazendo meus gols e ajudando a equipe do Corinthians, que aí sim eu vou ser coroado com uma convocação. Agora, Jô, você chegou a 11 gols nessa temporada, 2017. A gente lembra que teve um momento ali de oscilação sua, né? Houve, sim, algumas críticas em cima do Jô, mas é uma nova fase na carreira do Jô? Uma nova fase, né? Posso dizer que é uma das melhores hoje, porque vivo uma outra vida, vivo de bem, vivo uma paz incrível. Então, as coisas têm dado certo para mim, né? Começo um pouquinho difícil, mas natural, depois de 6 meses sem jogar. Hoje me sinto no auge fisicamente, correndo, me dedicando e as coisas estão acontecendo, então muito feliz pelo momento. O Corinthians dorme hoje na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é um dos grandes favoritos pelo título esse ano? Cara, desde o começo a gente vem falando que vinha forte, né? Até pelo Campeonato Paulista que a gente fez, é claro, respeitando todas as equipes. Tem muitas equipes aí que têm crescido na competição, mas nosso time vai brigar pelo título. Se não pelo título, mas pela uma vaga na Libertadores, mas a equipe está num crescimento muito bacana. Jô, ninguém apostava no Corinthians no Campeonato Paulista, o time foi campeão. No Campeonato Brasileiro, muito se fala em Flamengo, em Palmeiras, em Atlético, mas quem lidera é o Corinthians, e principalmente o desempenho fora de casa é o que tem sido determinante para isso. O Corinthians não perde fora de casa já faz algum tempo. Qual é esse segredo para essa boa fase do Corinthians, enfim, desbancando, calando os críticos e, enfim, conseguindo uma sequência importante de vitória? É trabalho, né, cara? Acho que a gente tem trabalhado bastante, mantendo os pés sempre no chão e traçando objetivos, né? Um passo de cada vez. Acho que a gente já não pensa lá na frente, a gente pensa sempre no próximo jogo. Então a gente está traçando uma estratégia boa. Fora de casa a gente tem uma segurança, a gente faz muitos jogos seguros e por isso que está dando essa consolidação aí nossa, um crescimento bacana. Por isso que os frutos estão vindo, né? Claro que ainda não é nada, é só o começo do campeonato, mas quando a gente começa a mostrar a cara e saber para que veio fazer o que no Campeonato Brasileiro. Ô, Jô, então falando do próximo jogo, o que esperar do jogo contra o São Paulo em casa? Mais um clássico, né? Mais um clássico difícil, onde a gente tem que ter total concentração, né? Mostrou a força do grupo hoje, quem entrou muito bem, mostrou que tá junto, tá no mesmo pensamento. E agora, dentro de casa, a gente tem que procurar esses 3 pontos, que é importantíssimo. E, Jô, a equipe do Corinthians vem mostrando uma certa regularidade, né? Porque já são 18 jogos de vencibilidade aí nessa temporada de 2017. O Campeonato Brasileiro tem que ter regularidade, né? Não adianta você ir bem numa parte e depois ir mal em outra, né? Tem que manter ali uma média boa, ganhar jogos fora de casa, que é importante, e a gente
nesse campeonato a gente já ganhou alguns jogos, então a alegria é muito grande em poder estar fazendo um bom começo, que a gente sabe o quanto que é importante para lá na frente a gente poder ainda perder alguns pontinhos, que é natural, a gente vai perder ainda, mas é uma competição que necessita de regularidade. Ilan, Karine. Ok, então, João Ventura. O Cleison também está falando lá em São Januário. Vamos ouvir. A gente entra sempre com esse espírito para guerrear e hoje não foi diferente. Conseguimos fazer mais um bom jogo e sair com os 3 pontos, que é o mais importante. Então, foi a melhor partida do Corinthians esse brasileiro até agora, na sua opinião? É difícil você falar a melhor partida, né? A gente fez, eu acho que uma outra partida consistente. Uma partida onde a gente, infelizmente, demos um mole ali, tomamos um empate, mas conseguimos suportar a pressão e fazer outros 3 gols. Então, acho que esse é a cara do Corinthians, não desistir em momento nenhum. E independente de onde jogar, vai guerrear para poder buscar a vitória. São 5 jogos no Brasileirão, são 4 vitórias e um empate. O Corinthians ainda não perdeu nesse Brasileirão. Isso enche de moral para o clássico no final de semana contra o São Paulo, né? É importante, como eu disse, importante somar pontos e claro que vencer é muito mais importante. A gente vai trabalhar forte aí agora, esses dias, porque sabe que clássico é um jogo diferente. E você pode ter certeza que você vai encontrar essa mesma garra contra o São Paulo, porque essa é a cara do Corinthians. De onde vem a força do Corinthians jogando fora de casa? Tem algum segredo para isso também? Não, é a mesma equipe, é o mesmo jeito de jogar. Se você reparar, a gente joga do mesmo jeito fora, a gente joga em casa. Esse é o trabalho do Carille e o grupo assimilou muito bem, então a gente trabalha forte tanto fora quanto dentro de casa para buscar a vitória e os 3 pontos. Certo, obrigada, Cleison. Bem, tá aí o Cleison, que fez a estreia dele no time titular do Corinthians. Volto com você, José Ilan, Karine. Valeu, João Ventura, que está ao vivo lá em São Januário. Ricardo Lai também está lá acompanhando. Temos nossa equipe de reportagem acompanhando a saída dos jogadores de Vasco, de Corinthians. Você já ouviu aqui a palavra dos treinadores, pelo lado do Vasco, o auxiliar técnico, e do lado do Corinthians, o Fábio Carille. Você está revendo aí na tela os lances, os gols da goleada corintiana, 5-2 sobre o Vasco essa noite. Que goleada, né, Karine? Corinthians assume a liderança, pelo menos até a conclusão da rodada. Exatamente, porque a Chapecoense ainda tem o Grêmio no jogo adiado, né, que acontece nesta quinta-feira, fechando a rodada. O Jô também falou no Central Fox, o Jô que tem 11 gols na temporada, 4 deles no Campeonato Brasileiro, e agora o Corinthians tem também clássico contra o São Paulo na próxima rodada que acontece neste final de semana. Foi um golaço do Jô. Olha só a arrancada, o Jô recebe na frente, é mortal no drible ao Martins Silva. Bom, a gente vai continuar já falando de Vasco e Corinthians, da goleada do Timão. E o Corinthians é o novo líder do Brasileiro, depois de golear o Vasco por 5-2 essa noite em São Januário. Vamos ouvir o meia Jadson lá em São Januário. Jadson, mais um jogo fora de casa, mais uma vitória fora de casa, enfim, quem segura esse Corinthians nesse início de campeonato? Acho que o trabalho que a gente vem fazendo com muita humildade, trabalho sério, a comissão técnica, os jogadores entenderam a forma de trabalhar, a forma que o Carille conduz o trabalho, isso é muito importante. Sabíamos que ia ser um jogo difícil aqui em São Januário. Começamos o jogo muito bem, conseguimos fazer 2 gols no primeiro tempo. No segundo a gente deu um apagão ali nos 2 primeiros minutos ali, e isso aí acabou fazendo a equipe deles crescer um pouco no jogo. Mas nossa equipe teve capacidade de aguentar a pressão e conseguimos uma grande vitória hoje aqui em São Januário. Para você foi o melhor jogo do Corinthians até agora no campeonato? Não, acho que todos os jogos são importantes, a nossa equipe se entregou, se empenhou em todos os jogos, mas eu acho que pelo placar elástico, acho que foi um jogo importante, isso aí dá confiança para a equipe, para a próxima rodada, que vai ser o jogo contra o São Paulo, o clássico lá em São Paulo. Jadson, como é que é para você jogar mais centralizado? Você prefere jogar aberto na ponta ou é importante ajudar mesmo o Corinthians? Não, o importante é ajudar a equipe. Eu jogo nas 2 posições. O Rodriguinho foi convocado para a seleção, ele que estava fazendo essa função. Hoje o Marquinhos entrou muito bem, conseguiu fazer um gol. Eu acho que uma equipe vencedora é quando tem jogadores, tem um elenco comprometido. E o Carille está vendo que todos os jogadores estão se entregando, estão treinando bem e quando chega no jogo tem correspondido. Essa entrega a gente vê dentro de campo, porque o Corinthians não tem um protagonista, né, Jadson? A gente vê hoje, por exemplo, o Jô fez gol, o Marquinhos Gabriel fez gol, o Cleiton saiu do banco, fez 2 gols, ou seja, todo mundo tem uma participação super importante e não depende apenas de um jogador, o time. Não, acho que a equipe, que nem eu disse, a equipe vencedora
não é só um jogador que é importante, acho que é o grupo, né? Então o nosso grupo tem mostrado isso aí desde o começo do ano, apesar das críticas que teve, falando que nosso grupo era a quarta força do Campeonato Paulista. Isso aí nos motivou, e a gente nos treinamentos a gente se empenhou e nos jogos, mesmo ganhando de 1-0, a nossa equipe foi ganhando confiança e hoje já tem um estilo de jogo, e isso é importante para uma equipe que quer vencer e tem um campeonato longo pela frente. E foi um início de campeonato brasileiro avassalador do Corinthians. Aonde você acha que essa equipe pode chegar em 2017? Olha, é uma equipe que tem mostrado potencial. É difícil falar onde pode chegar. Eu acho que a gente tem que pensar no jogo a jogo. É isso que a gente tem feito e a gente tem conseguido bons resultados. Então é continuar com humildade e pés no chão que a equipe pode chegar longe. Tá, então o Jadson falando depois dessa vitória por 5-2 do Corinthians em cima do Vasco. Corinthians que tem clássico contra o São Paulo. Então vamos falar também do adversário.